Salve, meus queridos empreendedores, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui falando para mais um vídeo, dessa vez falando sobre investimentos. Hoje a gente vai passar um conceito muito interessante sobre investimentos e algo que você tem que ter muito claro na sua mente, na sua cabeça, tá? Principalmente se você for um investidor que não aporta tanta grana, certo? Mas também, claro, são conceitos muito importantes para todo mundo que investe no geral. Mas, por exemplo, se você tem pouca grana e está investindo lá, por exemplo, comecei a investir tem pouco tempo na bolsa. E eu tenho claro, o meu objetivo, tenho em mente bem claro, que é a questão dos dividendos, né? Eu quero ter aquela rentabilidade mensal, certo? Mas, por outro lado, a gente vê muitas pessoas colocando grana na bolsa para ter uma valorização de dinheiro, certo? E é normal, apesar da valorização da bolsa não ser tão grande como criptomoedas, é uma valorização mais segura, é algo mais saudável, tá? Principalmente quando você estuda qual empresa você está aportando, né? Então tem uma lógica por trás do porquê vai ter a valorização daquela empresa. Hoje em dia tem muitas empresas competentes que estão sendo criadas e desenvolvidas, e até aquelas empresas que já têm um tempo, mas estão em um contexto de desenvolvimento muito bom, muito que vai ser favorável, certo? Então você está aplicando essa grana antes da valorização, antes desse boom de desenvolvimento de determinada empresa, é algo interessante. Mas o ponto é, você tem que ter muito claro o que você está querendo investir. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem muita grana, ela vai colocar tanto para renda, tanto quanto para valorização. Geralmente ela tem também aquelas pessoas que administram as carteiras por ela, ela tem contatos que podem dar sinais de valorização, certo? Então, pessoas também com expertise muito grande, elas fornecem informação para as pessoas e talvez cobram por isso, né? Cobrem por isso, ou apenas uma permuta ali entre benefícios de acesso à informação, como por exemplo, teve uma embaixadora dos Estados Unidos, ou é uma senadora, não sei, que ela tem os contatos dela e qualquer movimentação que ocorra com relação a ações no país dos Estados Unidos e aquela empresa pertence à bolsa americana, ela consegue prever ali, pela grande quantidade de fontes de contato que se tem, certo? Um ponto muito interessante que a gente está num tempo de política, né? E olha que interessante, os políticos dos Estados Unidos, eles investem, né? Eles não ficam só sugando ali do governo. Claro, não sei se os americanos, os norte-americanos, né, eles são corruptos ou não, mas eles têm uma preocupação a mais com dinheiro, sabe? E assim, se os políticos daqui investissem também, tivessem seus negócios, empreendimentos como eles têm lá, certo? Talvez não precisaria, não teria necessidade de estar roubando tanto, né? Fora que se um, um senador aqui no Brasil, algum político cria um contexto de criar uma empresa, ele gera emprego, certo? Se ele investe, ele gera uma renda enorme, porque o salário desses políticos são enormes, certo? Mas qual o contexto aqui? Você que tem pouca grana, se você for para valorização, não vai ser uma valorização interessante, certo? Quem tem pouca grana é muito mais interessante. Tipo, claro, você pode fazer uma estratégia ali para valorização, certo? Nada contra. Mas é muito mais interessante quando você começa a investir para ter renda. E ao mesmo tempo você pode ter uma valorização. Por exemplo, você investir no fundo imobiliário, que é o principal foco de quem quer renda em bolsa de valores. Né? Criar primeiro ali uma renda, uma base sólida para caso eventuais trocas de cargo, eventuais trocas de empresa, enfim, a gente nunca sabe, né? E então, assim, a gente que não tem uma grana, por exemplo, eu tô classe média, enfim, mas a gente que não tem uma grana, assim, pra se sentir realmente muito seguro, pra arriscar mais e tal, é muito mais interessante investir pra ter renda, todo mês ali, para se acontecer alguma coisa, você tem ali R$ 500 por mês de um fundo imobiliário. É interessante, certo? Enquanto você faz aquela transição, enquanto você troca de empresa, a gente nunca sabe dia de amanhã, né? Mas uma pessoa que tem muita grana, não. Ela sabe exatamente quando ela vai ganhar, mês que vem, talvez. E ela pode dividir a grana dela tranquilamente entre valorização, seja em criptomoedas, em ações da bolsa, ou e também, aliás, com relação à renda, certo? Então, assim, se você está começando agora a investir na bolsa, é de classe média, baixa,
pensa voltado a fundos imobiliários, pensa voltado a dividendos. Você pode estar comprando ações também, né? Montando aquela carteira de 12 meses de dividendo. Cada ação vai te pagar dividendo em um mês diferente. Você vai ter basicamente como se fosse um fundo imobiliário, certo? Só que a empresa só vai te pagar naquele mês. E por isso tem que se diversificar para que cada mês tenha dividendos de ações. E com esse cenário você também pode ter uma valorização ali, claro, não sabe dizer se muito alto ou se muito baixo, é muito variável, certo? Mas é algo interessante de você ter valorização e não de fundos imobiliários, mas sim de ações e ainda ganhar dividendos, né? E ainda ter uma simulação aí de fundos imobiliários, só que claro por mês e enfim. Então assim, tenha muito claro qual o seu objetivo na bolsa de valores. Por exemplo, eu vi uma fala muito extremista de um cara que ele é muito rico e ele simplesmente falou: não, a ação é a melhor coisa, não investimos em fundos imobiliários, etc, etc, etc. Porque eu não acho interessante. Mas assim, é muito óbvio o argumento dele, porque se você tem um capital muito grande, você consegue sobreviver ali de boa, né? Você tem dinheiro pra caramba, você vai querer ficar valorizando aquilo. E assim, a longo prazo, talvez faça mais lucro, certo? Mas no curto prazo não é tão interessante, certo? No fundo imobiliário você recebe ali todo mês, que é muito mais tendencioso a galera que é de classe média baixa, é muito mais seguro. E assim, aquele cara que, por exemplo, tem muita grana, ele vai colocar, vai valorizar, e a grana que vai gerar, mesmo que a ação tenha valorizado pouco, seja uma ação muito segura, né? Tem como você investir para valorização de pessoas que são experts nisso, você pega a informação e são empresas e ações que são muito seguras, não são ações que vão desabar da noite pro dia, é quase zero o risco, sabe? São empresas que só vão quebrar, só vão desvalorizar muito se o Brasil quebrar completamente. Né? Então, assim, existe, mesmo que aquela pessoa valorize pouco, a grana dela é tanta que ela só vai querer ficar colocando dinheiro naquilo, certo? Porque, assim, 1 milhão de uma ação que valorizou 10%, você já volta 100 mil de lucro, certo? Claro que ainda tem, isso seria bruto, no caso, teria toda a taxação, mas acho que daria 90 mil de lucro, 95, não sei ao certo. Mas seria um lucro enorme. Então imagina esses caras que tem muito mais de 1 milhão, podem investir 10 milhões, aí volta 1 milhão, assim, em uma operação diária que ele faz ali, com algum expert ali que conhece alguma ação segura que vai valorizar, sabe? Então é muito mais tranquilo para eles. Mas você que tá aí, vai colocar seus 100 reais, vai valorizar 10%. E aí? Você vai fazer o que com 10 conto? Aí depois a ação cai de novo. E aí, você vai fazer o que com essa valorização, sabe? Então, essa defesa de valorização, de investimento para valorização, você tem que pensar muito, certo? Porque quando você cria segurança, quando você está na classe média, é muito mais interessante, tá? É muito bacana. Porque o que que dá para fazer mesmo se você não tiver que, sei lá, perder emprego? Se você continuar no seu emprego e seu fundo imobiliário tá te rendendo ali, o que que você pode fazer com aquela grana? Você pode muito bem começar um negócio com aquela grana. Você vai ter um fluxo de caixa ali gerado pelos fundos imobiliários de 500 reais, né? Eu acho que não é tão difícil chegar num, sei lá, 458 reais de fundo imobiliário, acho que não é tão difícil. E com 458 já é uma grana que você testa muito produto, seja como afiliado, seja como produtor de e-book ou curso. Você consegue testar e validar muita estrutura com 458 reais. Conheço gente que começou um negócio que valorizou não, que lucrou uns 100 milhões de reais investindo, começando com 658 reais. E, claro, todo mundo conhece o potencial e a escala que pode se existir com o mercado digital, dependendo do produto que você estiver divulgando e o nicho também, fica um pouco mais difícil a atração, mas o fato é, você vai ter uma segurança se você perder dinheiro, se você perder seu emprego, e você ao mesmo tempo vai ter, se você continuar no emprego ali, se você subir de carreira, der tudo certo, amém que dê tudo certo para todo mundo, mas você ainda pode, se estiver dando tudo certo, criar um negócio,
né, com a rentabilidade dos fundos imobiliários, que não seria aquela questão. Aquele dinheiro que você está aportando, se você empreendesse, não causaria um boom maior? Às vezes não, né? Então, assim, se você respeita seu tempo de aprendizado, ao mesmo tempo investe nessa situação que dá tudo certo e você pega a rentabilidade dos fundos imobiliários para investir, criar um negócio, fica muito mais saudável, porque você tem seu processo de aprendizado. Então, aquela grana que você fica pensando, putz, mas então para que eu vou colocar em fundo imobiliário se eu posso ficar muito rico colocando tudo para empreender mesmo? Essa é a questão. Você precisa respeitar seu tempo de aprendizado para validar a estrutura e testar, né? Então, o objetivo de renda, na minha opinião, é muito mais interessante para você que está na classe baixa e média, tá? Classe média baixa, rentabilidade ali mensal para fundos imobiliários, para ações que pagam mensalmente ali dividendos. Aí você monta uma carteira de ação ali de 12 meses que vai te pagar, né? Cada ação vai te pagar no mês diferente. É muito mais interessante. Então, não caia nessa de que esses multimilionários falam que eles já estão bem estruturados na vida, eles são de classe alta para o infinito e além, né? Eles são ricos pra caramba. Não estou desrespeitando eles também, claro, eles têm o mérito deles, têm a opinião deles, a experiência deles, mas a gente precisa de segurança, sabe? A gente que não tem muita grana. Então, assim, claro, você pode ganhar esses seus 10 mil, né, por mês e achar que tem muita grana, mas 10 mil não é nada, na minha opinião. 10 mil comparado a esses caras e a investimentos. Mas claro que 10 mil seria um luxo para muita gente. E é um luxo. Realmente aqui no Brasil é tudo, certo? Uma renda de 10 mil. Mas voltado a investimentos, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto. Se inscreve no canal aí, deixa a sua opinião. Se você concordar ou discordar de alguma coisa, né? Não tem uma verdade absoluta, tem uma verdade que eu consigo enxergar e a gente precisa estar discutindo sempre várias óticas de linha de pensamento, tá? Mas o ponto é, valorização, eu acho que criptomoeda, para quem tem pouca renda, é muito mais interessante do que ações da bolsa, beleza? Então, na bolsa é muito melhor fundos imobiliários e ações que pagam dividendos, beleza? Valeu, um abraço do Paulão, tamo junto.